Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Seção 4 do Processo Administrativo Disciplinar. Artigo 178. O processo administrativo disciplinar, nos termos estabelecidos por esta lei e demais regulamentos, é conduzido pelas unidades de corregedoria administrativa ou comissão especialmente designada, constituída por 3 servidores efetivos, sendo um destes o seu presidente, detentor de formação jurídica, e é instaurado sempre que, inciso 1, a falta ou irregularidade cometida for combinada às sanções de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função de confiança, à exceção de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, cujo procedimento obedece ao rito sumário. Inciso 2. Ensejar ao indiciado a obrigação de indenizar ao erário os prejuízos ou danos eventualmente causados por dolo ou culpa. Parágrafo 1º. O processo administrativo disciplinar é contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Parágrafo 2º. De todas as ocorrências e atos do processo administrativo disciplinar, inclusive do relatório final, dá-se ciência ao indiciado e ao seu defensor, se houver ou se revel ao defensor. Parágrafo 3º. A sindicância integra o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução do processo. Artigo 179. O prazo para a realização do processo administrativo disciplinar é de 60 dias, contados da data de publicação do ato que constitui a comissão, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem ou a critério da autoridade superior. Artigo 180. Recebidos os autos da sindicância ou o expediente devidamente instruído, a unidade de corregedoria administrativa ou a comissão procede à autuação e submete à autoridade competente, que baixa auto instaurando o processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. Publicado o ato de que trata o caput deste artigo, inicia-se o processo administrativo disciplinar. Artigo 181. A unidade de corregedoria administrativa ou comissão especialmente designada promove a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorre, quando necessário, a técnicos e peritos à completa elucidação dos fatos. Artigo 182. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de defensor, de arrolar, inquirir e reinquirir testemunhas, de produzir provas e de formular quesitos quando se tratarem de prova pericial. Parágrafo 1º. O chefe da unidade de corregedoria administrativa ou o presidente da comissão pode denegar pedidos considerados impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. É indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato resultar incontestabilidade ante a provas já produzidas e quando independer de conhecimento especial de perito. Subseção 1. Da citação e do interrogatório do indiciado. Artigo 183. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o chefe da unidade de corregedoria administrativa ou o presidente da comissão lavra termo de indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados, as circunstâncias que o fundamentam, designando dia e hora para o interrogatório do indiciado, ordenando a sua citação, de tudo notificando as autoridades interessadas. Parágrafo 1º.
O processo administrativo disciplinar é contraditório, assegurado ao indiciado ampla defesa com a utilização de todos os meios e recursos probatórios em direito admitidos. Parágrafo 2º. O interrogatório é prestado oralmente e reduzido a termo. Parágrafo 3º. O interrogatório do acusado preso pode ser feito no estabelecimento prisional que se encontrar em sala própria, desde que sejam garantidas a segurança da comissão permanente ou constituída e dos auxiliares, a presença do defensor e a publicidade do ato. Parágrafo 4º. Caso o deslocamento da comissão processante até o estabelecimento prisional seja inviável, o servidor preso é trazido, mediante autorização judicial, sob escolta, para interrogatório na sede da Corregedoria Administrativa ou da comissão especial designada para essa finalidade. Parágrafo 5º. O silêncio do acusado não importa em confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo 6º. No caso de mais de um acusado, os prazos previstos neste capítulo são contados sucessivamente, cada um deles ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre atos ou circunstâncias, procede-se à acareação entre eles. Artigo 184. A citação do indiciado é pessoal e pode-se dar por mandado ou por aviso de recebimento dos Correios. Parágrafo 1º. Do mandado de citação consta cópia do termo de indiciamento ou seu resumo. Parágrafo 2º. O indiciado que mudar de residência é obrigado a comunicar ao órgão de corregedoria administrativa ou à comissão o lugar onde pode ser encontrado. Parágrafo 3º. Cópia do mandado em que conste a comprovação de que o indiciado o recebeu ou o aviso de recebimento dos Correios são juntados aos autos. Artigo 185. Dá-se a citação por edital, inciso 1, com prazo de 5 dias, quando o indiciado estiver se ocultando ou sendo ocultado, ou quando, por qualquer outro modo fraudulento, dificultar a sua citação. Inciso 2, com prazo de 15 dias, quando o indiciado não for encontrado ou se achar em local incerto ou não sabido. Artigo 186. Se o indiciado não puder constituir defensor ou não o fizer no prazo legal, se citado por edital e não comparecer, ou se não quiser defender-se, deve ser-lhe nomeado um defensor dativo, que pode se tratar de um servidor ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 187. O defensor do acusado pode assistir ao interrogatório e à inquirição das testemunhas, não lhe sendo permitido influir, de qualquer modo, nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, inquirir ou reinquirir as testemunhas por meio do chefe da unidade de corregedoria administrativa ou do presidente da comissão. Subseção 2. Da instrução. Artigo 188. O indiciado, por si ou por seu defensor, pode, após o interrogatório ou no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, juntar documentos e arrolar no máximo 3 testemunhas. Artigo 189. Decorrido o prazo de que trata o artigo 188 desta lei, apresentada ou não a defesa prévia, procede-se à inquirição das testemunhas, devendo as de acusação ser ouvidas primeiramente em data e hora previamente designadas, sendo intimados o indiciado e seu defensor. Parágrafo único. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas ou se não comparecerem na data e hora designadas para sua oitiva, o indiciado, no prazo de 3 dias, sob pena de preclusão, pode indicar outras em substituição. Artigo 190. As testemunhas são intimadas a depor, mediante mandado expedido em 2 vias, pelo chefe da unidade de corregedoria administrativa ou pelo presidente da comissão, devendo a segunda via constar o ciente do intimado e ser juntada aos autos. Parágrafo único.
Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado é imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados. Artigo 191. O depoimento deve ser prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito, salvo pequenas anotações. Parágrafo 1º. As testemunhas são inquiridas uma de cada vez, de modo que umas e outras não conheçam e nem ouçam os demais depoimentos. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, procede-se à acareação entre os depoentes. Artigo 192. Inquiridas as testemunhas, no prazo de 24 horas, pode o indiciado requerer novas diligências ou juntada de novos documentos, cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou de fatos apurados na instrução. Artigo 193. Esgotado o prazo de que trata o artigo 192 desta lei, e não havendo novas diligências ou concluídas aquelas deferidas, é aberto vistas dos autos ao indiciado, para que no prazo de 5 dias apresentar as suas alegações finais e após o processo administrativo disciplinar é relatado pelo chefe da unidade de corregedoria administrativa ou presidente da comissão e submetido à apreciação da autoridade competente que, inciso 1, acolhendo 1, remete para julgamento final às autoridades competentes. Inciso 2, se não o acolher, determina as novas diligências que entender necessárias, saneando eventuais irregularidades, procedendo após, conforme disposto no inciso anterior. Parágrafo 1º. O relatório deve ser circunstanciado e as peças principais dos autos são resumidas, mencionando as provas em que se baseou para formar a sua convicção e conclusão quanto à procedência ou não do processo. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, o chefe da unidade de corregedoria administrativa ou presidente da comissão indica as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem assim o dispositivo legal ou regulamentar transgredido. Subseção 3. Do julgamento. Artigo 194. Recebido o processo administrativo disciplinar, a autoridade profere a sua decisão em 30 dias. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo não implica nulidade. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento cabe à autoridade competente para, se for o caso, imposição de pena mais grave. Parágrafo 3º. Julgado procedente o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora deve, inciso 1, baixar o ato de imposição da sanção, determinando a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado. Inciso 2, remeter os autos à unidade de corregedoria administrativa, que providencia a linha A, intimação do indiciado e seu eventual defensor da decisão. A linha B, remessa dos autos ao órgão competente para efetivar o recebimento, se a sanção imposta ensejar na indenização nos termos desta lei. Parágrafo 4º. A recusa do servidor em efetivar os pagamentos devidos implica a sua inscrição na dívida ativa com posterior execução. Artigo 195. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declara a nulidade total ou parcial do processo e ordena o seu refazimento. Artigo 196. Sendo indiciado rével, publica-se no Diário Oficial do Estado o despacho da autoridade julgadora. Artigo 197. A autoridade julgadora, que der causa à prescrição de que trata o artigo 165, parágrafo 4º, é responsabilizada na forma do capítulo 2 do título 4, todos desta lei. Seção 5. Da revelia. Artigo 198.
A revelia no processo administrativo disciplinar é decretada por termo nos autos, sempre que citado, inciso 1, por edital, o indiciado deixar de comparecer ao interrogatório. Inciso 2, inicialmente, por mandado ou aviso de recebimento ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Parágrafo único. Declarada a revelia do indiciado, em razão do disposto no inciso 1 deste artigo, ou após a citação por mandado ou aviso de recebimento, deve ser-lhe nomeado defensor dativo, devolvendo-se o prazo para a defesa prévia. Seção 6. Do incidente de sanidade mental. Artigo 199. Quando houver dúvida quanto à sanidade mental do acusado, em qualquer fase do processo administrativo disciplinar, a unidade de corregedoria administrativa ou a comissão deve propor à autoridade competente o encaminhamento do servidor a exame pela junta médica oficial, a qual deve contar com o concurso de um médico psiquiatra. Parágrafo único. A apuração da dúvida quanto à sanidade mental processa-se em autos apartado, que deve ser apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Seção 7. Da revisão. Artigo 200. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão é requerida pelo respectivo curador. Artigo 201. O requerimento é dirigido a secretário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a revisão, encaminhe o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo administrativo disciplinar. Artigo 202. A revisão ocorre em apenso ao processo originário. Parágrafo 1º. Na petição inicial, o requerente pede dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Parágrafo 2º. É considerada informante a testemunha que, residindo fora da sede onde funciona a unidade de corregedoria administrativa ou a comissão, prestar depoimento por escrito. Artigo 203. A unidade de corregedoria administrativa ou a comissão tem 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem ou a critério de autoridade superior. Artigo 204. O julgamento da revisão cabe à autoridade que o prolatou. Parágrafo 1º. O prazo para julgamento é de 30 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora pode determinar diligências. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, renova-se o prazo para julgamento. Artigo 205. Julgada procedente a revisão, torna-se sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos atingidos. Parágrafo único. Da revisão do processo, não pode resultar agravamento das sanções aplicadas. Artigo 206. Na revisão, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 207. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 208. Aplica-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios do processo disciplinar.